in your own way, I guess you. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio. Até já me perdi nas contas, Valéria, do qual episódio é. Acho que é o 10º. Tô perdida também. É, por aí. Mas quem tá acompanhando a gente sabe qual episódio que a gente tá. Hoje a gente tá com uma convidada aqui que quando você fala em casar, em noiva, eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando decide ser noiva. O que você acha, Valéria? Exatamente, eu acho que é um sonho que começa desde pequenininha, né? Já a questão de como que vai ser, como que vai ser a escolha, eu acho que não é o principal. Sem isso não tem como, né, Não Karen? tem como ser noiva, né? Então vamos dar as boas-vindas à Thaís, que está representando a Origem Noivos aqui de Ponta Grossa. Thaís, muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Eu amei o convite, me senti muito honrada e quero conversar bastante com vocês sobre vestido de noiva, que é um dos assuntos que mais me deixam, assim, tocadas e emocionada. Ai, que bacana. Não tem como não se emocionar, né, Thaís? Com certeza com cada noiva, cada escolha, cada definição, né? E a gente gostaria de saber de você, como que começou. A gente sabe que é uma loja, né, vem de família, que a sua mãe já, né, estava envolvida a princípio, você está seguindo ali os caminhos dela. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, a gente sempre teve loja. Minha mãe sempre teve loja. E quando ela começou com venda de roupas normais, né? Depois começou com vestidos de festa. E depois, então, ela foi para noiva. Então, foi um processo para nós. A gente foi descobrindo, né, um pouco desse mundo, de como fazer esse atendimento, de como atender essa noiva, né? E fomos mudando também, nos moldando as nossas noivas. Então, a gente já tem o ateliê há 25 anos. Então, bastante experiência aí com noivas, né? Muitas histórias para contar. E ela tá passando, então, para mim esse legado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por mais que seja um assunto ali que a gente domina, que a gente gosta, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente não tem muito espaço para errar. Por mais que é gostoso, é muita responsabilidade. Com certeza. E conta pra nós, Thaís, como que funciona a questão da escolha do vestido? Como que a noiva chegou em vocês lá? Como que é o primeiro contato? A gente tava trocando uma ideia aqui antes de a gente começar da consultoria. Explica pra gente como que funciona um pouquinho pra quem vai ver o nosso episódio, pra saber como que funciona um pouco. Tá. A maioria das noivas que chegam até nós já conhecem o nosso ateliê. Ou me conhecem ou conhecem o ateliê, né? Então, a gente passa por um processo de conhecer essa noiva. Então, eu quero saber como é que vai ser essa cerimônia, qual foi o sonho de vestido que ela teve lá na infância dela, né? Porque nós mulheres, a gente cresce vendo princesas, a gente cresce vendo vestidos, então a gente sonha muito com esse momento. Então, o que é o belo para ela, que é diferente do meu, muitas vezes, né? Por mais que essas noivas venham porque elas gostam do nosso estilo, do nosso olhar estético, e também das transformações que a gente faz nesse vestido, eu quero saber o que é o belo para ela, quais são as referências dela, do que ela acha bonito. E se eu tenho pronto ali na nossa coleção ou se a gente vai fazer algo especial para ela. Mas eu pergunto sobre a cerimônia, a gente faz análise do tipo de corpo dessa noiva, porque não é qualquer vestido que vai encaixar, né, nas medidas dela, mas não só nas medidas, mas no formato de corpo dela mesmo. Tem noivas que fazem a coloração pra gente saber sobre a maquiagem, sobre a tonalidade do cabelo, sobre até a tonalidade do vestido, se ele vai ser branco, se ele vai ser off, se vai ser perolado. Então a gente tenta acolher essa noiva da melhor forma possível, porque ela nunca passou por essa experiência. Muitas das noivas é a primeira vez que ela vai colocar um vestido de noiva. Então, para nós é muito comum, é muito normal. A gente sabe sobre o tecido, o que fica bom, o que não fica. Essa noiva ela nunca viu nada. Então, às vezes ela vê um vestido simples, branco, e ela fala: eu quero algo simples, quando na verdade não é nada simples, né? Então, nosso trabalho também mostrar para essa noiva que por trás daquele vestido simples tem toda uma estrutura, tem todo um acabamento, tem um tecido que foi escolhido, que foi uma renda que foi aplicada, depois foi rebordada, né? Então, é nosso trabalho também mostrar para ela, aprofundar ela nesse assunto do vestido, né? Para ela participar também dessa escolha com uma forma mais consciente.
Que legal, né, Kali? E veja que interessante que ela falou, né, Kali? Todo um estudo por trás. E isso puxa muito daquilo que a gente já conversou, né? Porque o que a gente sempre comenta aqui, né, Thaís? Que às vezes a pessoa se imagina com alguma coisa. A gente bateu muito na tecla da decoração. Eu só quero um mosquitinho, é bem simplesinho. Mas é a mesma coisa com o vestido, eu Mesma acho. Que a pessoa, é um vestidinho, nossa, é só branquinho, um tecido ali e pronto. Mas não é. E eu, assim, no meu ponto de vista, o vestido tem que ser muito bem estruturado, né? Porque você imagina assim, é um tecido. Mas se não cair perfeito no corpo dela, acaba deixando ela... Não é aquela noiva que a gente fala uau, né? Sim, exatamente. Então, exatamente, ela vê às vezes uma foto, e aquela foto, com aquela noiva montada de revista, ela pode provar exatamente aquele vestido. E às vezes ela vai se frustrar com aquele resultado. E eu evito essa frustração da noiva nas minhas provas, entendeu? Então, se ela me vem com essa foto e eu já sei na minha cabeça como que vai ser o caimento desse vestido, eu faço uma seleção também para ela abrir ali o olhar dela. Prova esse aqui também, ver o que você acha. Vamos primeiro encaixar a altura do teu corpo, vamos abraçar o teu busto, vamos ver o que vai ficar melhor de saia, de amplitude, né? Então, eu vou o que ela quer, ela prova também o que ela quer, mas antes eu protejo ela por causa da nossa experiência de como que vai ficar esse vestido, né? A gente sempre fala sobre isso também, né, Thaís? Sobre a questão da referência. Acredito que acontece em tudo, né? Porque eu brinco com as noivas, quando elas resolvem casar, elas criam uma pasta gigante, né? De referência de vestido, de sapato, de buquê, de decoração, de cabelo, e é uma gama muito grande, né? Eu acho que elas até ficam meio perdidas nesse universo, acho que elas querem tudo, né? E aí tem que escolher só um modelo. Então, acho que deve ser bem difícil trabalhar também com isso, né? Ela vir com a referência dela, com a expectativa dela, e alinhar, né? E ter que escolher só um modelo, né? Só algo nesse formato, né? Então, uma das partes ali do nosso trabalho é também ajudar essa noiva por um caminho que ela entenda qual tipo de noiva que ela quer ser no grande dia. Né? E às vezes o vestido de noiva não tem nada a ver com a minha personalidade do que eu tô vivendo agora. Vai ter a ver com as minhas referências lá do meu passado, ou vai ter a ver com toda a trajetória da minha vida. Né? Às vezes é um elemento do vestido da avó dela, às vezes é um caimento do vestido que ela viu num filme. Então a gente vai juntando esses elementos e também vai entendendo a personalidade dessa noiva, para que a gente vista ela não só por fora, mas por dentro. E também tem a nossa parte que a gente ora muito para que Deus direcione a gente na escolha desse vestido, né? Desde a compra dessa coleção, desde do feitio desses vestidos também, porque ele já viu essa noiva no altar, ele já sabe que vestido que ela vai escolher. Então, quando a gente entra assim no estoque, né? A gente fala assim, Deus me mostra qual que é o vestido que está dentro da cabeça dessa noiva. Porque por mais que eu conheça todo esse estoque, a gente tem um conhecimento técnico, o Senhor já sabe. Então, a gente é muito pautada nisso. E eu creio que essas noivas que chegam até nós também levam isso em consideração. Que quando elas chegam no altar, não é só uma escolha de vestido, de decoração. Ela está fazendo uma aliança ali. Dela, do marido dela, com Deus, do início da família dela. Então, essa noiva a gente tenta fazer com que ela também entenda esse momento. Mas geralmente nossas noivas já chegam preparadas com isso, sabe? Então dá muito certo, assim, esse match. Que legal, Thaís. E eu achei muito legal a forma que você posicionou ali, que o belo delas, às vezes, não é o teu belo. Sim. Porque como a gente trabalha com isso, que nem eu fotografa, a Kali trabalha na produção, você é o principal, acho que o vestido. Então, a gente tem aquela sonha, aquela noiva maravilhosa, que a gente sabe que vai ficar incrível, mas porém, a gente... Às vezes o que é o belo meu não é o dela. Então, e nós como fornecedor também temos que aceitar isso, né? Porque às vezes cada um tem um gosto. Sim. E às vezes fala assim, e às vezes, tipo, já aconteceu assim de você falar, não, aquele vestido não caiu tão bem pra ela, mas é o belo dela? Já aconteceu? Já aconteceu diversas vezes. Igual eu te falei, cada uma tem um baú ali de inspiração, de expectativa. O que eu não consigo deixar essa noiva aí por exemplo, se ela estiver muito exposta, um mau acabamento, isso vai de mim. Mas agora, o belo dela é com ela, né? Claro, às vezes ela prova um vestido e ela prova outro e eu falo assim, nossa, isso ficou maravilhoso. Eu tento não influenciá-la, né? Eu coloco o vestido, eu vejo a reação dela no espelho
Se ela se gosta, a gente já sabe quando ela se gosta, porque ela fica mais solta. Quando ela não se gosta, ela já dá vários sinais. Então eu espero a reação dela. E se ela escolhe o outro vestido que não é o meu belo, tá tudo bem também. Eu vou deixar aquele vestido o mais perfeito, o mais bem acabado, o caimento mais perfeito, tudo pro gosto dela. Sempre eu vou respeitar isso, né? E Thaís, pegando esse gancho aí, já acontece de você ter que transformar o vestido todo para ela, porque ela coloca, né? Ah, mas eu gostei da parte de baixo, mas não gostei da parte de cima. Ah, eu não gostei da manga, eu quero com manga. Acontece? Como que funciona essa parte com vocês? Acontece muito e eu, inclusive, amo essa parte. Porque como nós trabalhamos com coleções que são importadas e nacionais, que não são nossos, e também com nossos, a gente tem essa abertura de transformar os vestidos. Várias vezes eu peguei a parte de cima de um, a parte de baixo de outro. Eu gosto porque isso gera exclusividade num vestido que é de coleção. Então, eu sempre troco as mangas, eu sempre coloco sobre saia, eu sempre mudo, às vezes, algum bordado, alguma manga, deixar ombro a ombro, né? Então, a gente tem essas técnicas para que o vestido continue com a mesma estrutura, mas com as nossas modificações. E eu simplesmente amo essa parte. Teve uma cliente que foi bem desafiador, que quando ela chegou no nosso ateliê, ela tava, assim, de sobrepeso, ela era um plus size. E ela amou um vestido. E deu certinho, assim. Na verdade, não deu certinho. A gente ia ter que fazer algumas modificações para aumentar esse vestido. Mas tudo bem. Ela amou o vestido, era possível de fazer. Falei, vamos, esse vestido. E ela passou por um processo de emagrecimento. Ela passou por uma redução de estômago. Redução de estômago. Bariátrica. Bariátrica. Vou falar de novo. E ela passou por um processo de emagrecimento. Então, ela fez uma cirurgia bariátrica e ela emagreceu 45 quilos. Tá tudo bem? Né? Ela voltou depois de muitos meses. Ela tinha escolhido, acho que com 1 ano e 3 meses de antecedência. Ela voltou depois de 6 meses, 7 meses. E ela estava muito diferente. E a gente provou diversos vestidos nela. Da coleção que tinha chego, porque a coleção que ela tinha escolhido já era passada. Então a gente provou vários vestidos semelhantes. E ela, não, mas eu me apaixonei por aquele. E a gente fez uma transformação muito grande no vestido dela, porque de fato ela tinha escolhido o modelo, o estilo, tudo. A gente tinha vestido ela por dentro, que era o que eu tinha falado pra vocês. Então ela não mudou de vestido. A gente transformou o vestido inteiro pra ela, porque era o vestido ideal pra ela, era aquele. E o legal é isso, né? O desafio, né, Thaís? É desafiador. Bem desafiador, deve ter descido uns 4 ou 5 manequins, né, números, e provavelmente continuou, né, no sonho dela. Mas acontece, né? Nem sempre são flores, nem sempre é fácil, senão qualquer pessoa faria, né? Eu sempre brinco assim. A gente até estava comentando um pouco antes da gravação, né? Que de ansiedade, acho que a gente sempre fica, né? Tratando a noiva como se fosse a primeira noiva, como se fosse a única, sendo que a gente já fez aquilo várias vezes, né? E faz todo dia, mas é sempre um novo desafio, né? Na nossa área. Sim, é muito desafiador, porque é um momento muito importante, único, emocional também, e a nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente não tem espaço de erro. Eu não posso falar para essa noiva, no teu próximo casamento, esse bordado vai estar certo. Você acerta no próximo, Nesse né? próximo casamento, a tua cauda não vai estar dessa forma. Não existe isso. Né? É com o núcleo ali na família, né? Que a gente também atende as mães, o noivo, os pais. Então, a gente sempre tá um pouco tenso por causa do peso dessa responsabilidade. Porque a gente sabe quão importante é isso para aquela pessoa. Vai ficar aquele porta-retrato ali sempre na estante dela. E o que fica no porta-retrato é o vestido. É ela com os familiares, não adianta dizer que não, mas é as roupas, né? E tem muito envolvimento nisso, né? O first look, né? As madrinhas Sim. querem saber. Tem noiva que conta, né? Que compartilha, que leva a madrinha, que leva a mãe. Sim. Tem noiva que não leva ninguém, né? Que quer fazer surpresa até pra mãe, né? Então, é uma responsabilidade realmente muito grande, né? Sim, essa parte de levar amigas, mães, para escolher o vestido junto, também é muito complicado, é bem delicado, porque o que acontece? O que é belo para mim, tem o belo da noiva, tem o belo da amiga dela, tem o belo da avó dela, da mãe dela, são gerações diferentes.
né? Tempos diferentes, corpos diferentes, gostos diferentes. Então, você prefere que a noiva vá sozinha? Não. Eu prefiro que a noiva vá com uma pessoa que conheça o jeito dela, que participou da trajetória de vida dela e que respeite o gosto dela. Porque às vezes a gente enfrenta desafios de madrinhas ou acompanhantes que tem um gosto completamente diferente da noiva. Aí a noiva coloca, e para ela ser noiva, vamos supor, é um vestido de princesa. Então ela vai lá e coloca o vestido de princesa e ela se sente noiva e ela amou e tá tudo certo. Mas pra cunhada é um vestido sereia, o noiva, de renda bordado. E pra noiva, entende? E daí começa esse conflito de gostos. Então isso a gente tenta também sempre dar tem que ter muito jogo de cintura, né? Para que a noiva não se sinta insegura com a escolha dela, porque uma pessoa de confiança tá falando o contrário. E para a pessoa que tá indo acompanhar ela entenda que o gosto dela não pode afetar o gosto da noiva. Né? E de repente corre até o risco, às vezes, de a noiva, principalmente acho que com mãe, né, ou sogra, de agradar, de ir com uma escolha que não era dela, mas para agradar outra pessoa, né, principalmente com a mãe, o respeito ali, né. Acontece com avós que dão bastante vestidos de presente, as mães dão de presente, então a noiva às vezes se sente assim, na obrigação. Tipo, ela já tá me presenteando, então eu quero agradá-la, né? Então, igual eu falei pra vocês, é na base da oração e tentar fazer, assim, um ambiente que a pessoa se sinta tranquila para falar, a outra também, mas que também entenda que a gente precisa respeitar o gosto dessa noiva, a realização do sonho dela, né, ali. Exatamente, até porque eu acredito muito que, até então eu não pensava assim, mas um tempo pra cá eu comecei a pensar, que é o vestido que escolhe a noiva, né? Também. Porque, recentemente, a minha irmã tá vendo o vestido e tal, e ela sempre me mostrou uma referência de vestido, e eu já imaginava ela com esse vestido, e aconteceu que não tem nada a ver o vestido que ela pegou com o que ela mandava pra nós, e pra mim foi um choque. E até minhas irmãs falavam assim, melhor é a cara. Eu falei assim, não, eu prefiro não opinar, porque se ela escolheu esse, maravilhoso o vestido, mas assim, não era nada o que ela mostrava pra nós, né? Então, que eu acho que na tua cabeça você já tava, né? Imaginando as fotos, tudo certo já, e nós todos criamos uma expectativa, né? Sobre... ela me mandava também algumas referências por causa do cabelo, e aí a gente criou uma expectativa, mas eu confesso que quando eu vi, depois eu repensei e fiquei pensando, realmente não imagino. Não podemos contar, porque vai que o noivo vai ver, né? É verdade. Mas eu, olhando depois o modelo, fiquei pensando, tem muito mais a ver com ela. É muito mais alegre, é muito mais a Ana. Exatamente. Então, hoje eu acredito que eu sempre pensava assim, tomara que minha noiva esteja com um vestido tal, pra mim fazer tal foto, mas não é assim que funciona. Uhum. E a gente tem que respeitar isso também, porque agora eu entendo que o vestido escolhe a noiva, não? E eu passei por... A gente sempre escuta isso, né? Nossa, esse vestido me escolheu. Nossa, eu nunca tinha imaginado escolher esse vestido. Nunca imaginei que... Porque, de fato, porque essa noiva nunca provou um vestido de noiva. Então, ela ainda não tem uma referência de um vestido nela. Ela só tem uma referência externa disso, do que vai ser isso. Então, ela só tem um vislumbre do que vai ser ela provando o vestido, né? Então, por isso que tem, às vezes, essa mudança, assim, brusca na hora da escolha. Muitas noivas que me pedem, só me mandam, por exemplo, a referência de vestido sereia. Que às vezes é uma referência que você já tem numa festa que você foi, de formatura e tudo mais, sabe? Que fica bem. Sempre eu pergunto, você já provou um vestido princesa? Você já provou um semi-sereia? Você já provou um A? Vamos provar? Aí quando elas provam, elas falam assim, nossa, eu nunca tinha imaginado que eu ia amar, nunca tinha imaginado. Mesma coisa o contrário. A pessoa só quer princesa. Você já provou um sereia? Você já provou um que tem a renda? Um que tem... Então, assim, oferecer essa experiência para noiva é um atendimento completo porque faz com que ela veja ela de noivas de várias formas e tenha a melhor escolha. E essa coisa do vestido ideal, assim, do vestido escolher a pessoa, é nada mais do que um vestido encaixar em todos os quesitos. Encaixou na altura de corpo, encaixou no tom. Então, quando aborda todas essas questões, a pessoa fala assim, nossa, encaixou tudo. Tipo, na minha cabeça tá tudo encaixado aqui, né? E daí e o vestido se encaixa e parece que você escolheu o vestido, mas o vestido escolheu você.
Exatamente. E acontece, acho que acontece, não sei se ainda acontece. Eu tive noivas já de conversar, né? Quando eu vou fazer também a consultoria ali da escolha do penteado, né? De como vai ser. A gente sempre pergunta, já escolheu o vestido, de onde é teu vestido? Já escolheu? Consegue me mandar, né, uma foto do estilo pra gente também entender o estilo dela, da festa, porque o penteado também tem que se encaixar naquela produção, né? E já aconteceu comigo de a gente estar na prévia ou depois da prévia do penteado, delas mudarem o vestido. Chegou a coleção nova e eu fui fazer a última prova e mudei. Acontece muito ainda, Thaís? Olha, é bem difícil de acontecer. Lá no ateliê é extremamente difícil, na verdade. A gente oferece a possibilidade, né? Igual dessa noiva e tudo mais, a gente sempre posta coleção nova. Mas eu creio que a gente desenvolveu um jeito de deixar essa noiva tão segura com a escolha dela, que as nossas noivas, elas nem me pedem pra provar outros vestidos, assim, sabe? É bem difícil. Já aconteceu, mas é difícil. Fica mais assertivo, né, com a consultoria, é bem difícil. A gente, às vezes, chega assim, e quando elas provam, elas falam, não, ficou com o meu ainda. ainda é aquele. E é bem engraçado, né, a questão do vestido, né, delas não verem elas não ficarem com o vestido o tempo todo, né, elas pegam ali um dia antes, dia no mesmo dia, né, acho que até melhor para elas não correr esse risco, melhor. né, ou de alguém ver, ou de desistir, né. Quando elas escolhem o vestido, né, e tanto que no atendimento eu falo assim, vai para casa, veja as fotos que a gente tirou, né? É muito difícil eu já fechar o contrato no dia da prova. Eu falo pra ela, não, vai pra casa, vê os vídeos que a gente fez, faz um comparativo, né? Por mais que seja esse, pensa, amanhã você me responde. E depois que ela faz essa escolha, que ela bate o martelo, ela falou, não, vamos contratar, vamos reservar, não quero que ninguém mais use esse vestido. Eu falo assim, maravilha, agora vai pensar em outras coisas. Agora você vai pensar no teu cabelo, agora você vai pensar nos acessórios que você vai combinar, vai pensar no teu sapato, vai pensar em outra coisa. Não fica mais olhando o vestido. É a mesma coisa que quando a gente compra um carro. Comprou o carro, vai viver a tua vida e vai ver outras coisas. Porque tem muito vestido lindo disponível. Tem muita coisa que dá pra fazer pra noiva. Tem muita manga, tem muita... tudo. Se essa noiva, depois da escolha dela, ela ainda fica olhando, ainda fica pensando o que podia mudar, aí ela vai ficar muito em dúvida, ela vai gerar muita dúvida e ansiedade, né? Então, um conselho que eu dou é que ela, depois que ela escolher, ela não olhe mais. Se sabe que eu partilho da mesma opinião que você, Thaís. Antigamente nós fazíamos a prova, né, prévia do cabelo ali, 30 dias, às vezes elas ficam muito ansiosas, né? E elas querem fazer tudo antes para otimizar o tempo, para acho que elas se verem. E hoje a gente tem feito, na maioria das vezes, na última prova do vestido, no último ajuste. Porque aí ela pode sair do salão, né, da prévia, com o cabelo, com a maquiagem, se ver com o vestido, que é o momento que ela vai se ver de noiva, né, com mais tranquilidade. Porque acontecia muito delas quererem fazer outra troca de cabelo, mudar. E eu uso essa mesma expressão. Agora, decidimos, cabelo, ok, vamos partir para outro ponto, né? Tem outras coisas, e na última semana ali tem muita coisa para ver, né? Muitos detalhezinhos ainda. Então, eu participo da tua mesma opinião, né? Para de ver, porque a gente quer tudo, como eu falei no princípio, né? Parece que a gente quer tudo, né? A gente quer usar e abusar do poder da noiva ali, né? Eu sou a noiva. E aí, eu acho que gera muito essa... como que fala a palavra? Essa dúvida, né? Essa incerteza, porque você vê muito... é um universo muito grande, né? Muito rico. Sim. E pode ver que tudo gera em torno dessa coisa que ela precisa acertar. Que é um dia único, que é um momento único. Então, por isso que às vezes elas ficam ansiosas, porque elas falam assim, será que esse é o melhor cabelo? Será que esse é o melhor vestido que eu poderia ter escolhido? Né? Então, por isso que o nosso trabalho é conversar bastante com essa noiva antes que ela chegue a essa decisão, para que fale assim, sim, a gente viu as outras possibilidades, a gente viu, e sim, essa é a melhor escolha para você. Né? Então, essa prova do cabelo junto com o vestido eu sempre indico também. Ela já vai estar pronta. Porque daí, se é 30 dias antes, 15 dias antes, se ela quiser fazer alguma modificação de manga, qualquer coisa,
né, ou alguma coisa do cabelo, a gente consegue fazer tranquilamente, no dia ela vai estar até mais segura, né? Exatamente. E Thaís, me conte uma coisa. Eu até recentemente vi uma foto que você colocou na nova coleção, que é um vestido todo de renda, maravilhoso, manga, golinha. Amei, incrível. Mas como que tá hoje em dia? Eu vi que tá um pouco, tem um pouco de tudo, né? Tava laço, não sei se tá mantendo o laço ainda. A renda, eu vi, talvez acho que essa semana, porque você postou algo um pouco com brilho aqui na parte do colo. Como que tá essa parte da nova coleção? Então, antigamente, as coleções de noivas, elas saíam com mais tempo, elas eram coleções tipo anuais, elas eram mais slow fashion, que a gente fala, né? Hoje em dia, as coleções, elas saem quase que no momento em que as coleções outono, inverno, primavera, verão saem. Então, é muito mais acelerado. Então, esse processo de criação, de fazer e de chegar aqui no ateliê, ele é muito mais rápido. Então, a gente consegue ver muitos elementos do nosso dia a dia, como laço, as estruturas, né? Você pode ver que hoje em dia a gente vê nas roupas de dia a dia algumas estruturas que são espartilhados de vestidos de festa, né? Saias mais amplas ou mais bufantes que vêm também de um vestido de festa. Então, ele tá mais misturado. Então, hoje é mais acelerado. Agora, nessa coleção, igual você falou, tem meio que de tudo. Claro que a gente seleciona ali de acordo com o perfil que a gente sabe que as noivas gostam. O meu gosto pessoal também, porque não tem como fugir disso. Não tem como. Então, igual eu te falei, as nossas noivas chegam lá porque elas têm um olhar estético semelhante ao nosso. Então, o meu belo é muito próximo do dela, né? Então, eu faço, assim, uma curadoria de vestidos do que eu também sei que vai encaixar legal no corpo, que é um tecido que eu sei que vai ter um caimento, que a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Então, eu tenho vestidos de renda, eu tenho vestidos mais bufantes, vestidos mais justos, mais amplos, com fenda, sem fenda, decote, sem decote. Então, eu tento pegar um de cada para quando chegar a noiva daquele perfil, eu já bater no corpo dela, nas referências dela e saber, não, aquele vestido é o que vai encaixar para ela. É um leque, né? É um leque de leque opções. E achei bem interessante que você falou ali, tipo, você bater o olho e já saber, tipo, o que vai combinar com ela, que isso é muito importante, né? Não é só mais um vestido. Vocês têm que estar 100% presente ali pro grande dia, que é o exclusivo dela, pra tudo sair perfeito, né? Ele é exatamente isso, a gente mergulha de cabeça, porque chega essa noiva, a gente já tem que saber tudo que a gente tem no estoque, a gente tem que saber, por exemplo, se ela quiser fazer modificação, qual que é o parceiro que vai ter esse material, qual que vai fornecer o véu desse jeito que ela quer, o bordado do jeito que ela quer, qual fábrica que faria esse vestido se eu não tenho numa ateliê que vai me mandar. Então, a gente senta ali, vai conversando com ela e a nossa cabeça já vai girando assim, montando tudo que ela vai nos pedindo, a gente já vai montando ali para seleção, né? Então, eu faço uma primeira seleção ali de 4, 5 vestidos, que primeiro eu encaixo o corpo dela, aí depois a gente vai encaixando as outras partes. Que legal. E já teve algum pedido assim que você falou, meu Deus, não quero, mas vai ser esse que é o que ela escolheu? Já teve alguns pedidos inusitados, de coisas que pra mim não encaixariam. Que se essa noiva falasse assim, eu fiz lá na origem, eu falo assim, putz, não tem também a minha cara ali, né? Daí eu já recusei também fazer assim, algo que fuja muito. Aí eu falo pra ela que realmente não vai dar certo conosco. Interessante. E como é incrível, né, cara? Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui também, né? Que a gente trabalha com isso, a gente precisa disso, mas às vezes a gente tem que saber dizer não também, né? Sim, com certeza. É verdade. Eu até ia comentar sobre isso, Thaís. A tua opinião, você provavelmente tem uma ideia formada sobre isso. Antigamente, nossas avós faziam os vestidos e passavam, né, aquele vestido para a filha que ia casar, e reformava ou usava o mesmo. Eu lembro que na minha primeira comunhão era um vestido de noiva de uma vizinha minha, que eu fui fazer primeira comunhão e ela deu o vestido de noiva e foi reformado para fazer meu vestido de primeira comunhão. Então, antes era muito comum isso. Hoje em dia, elas usam fazer mais vestidos ou elas fazem locação? Qual que é a tua ideia em relação a isso? Né? O fazer, né?
vou confeccionar um vestido para mim e aquele vestido vai ficar guardado, né? Não, já vi Sim. até a noiva que mandou tingir o vestido para usar de outra forma como convidada. Mas qual que é a tua opinião a respeito disso? Fazer ou locar? É que assim, antigamente, igual eu te falei, as coleções de noiva, elas eram, tipo assim, tinha um vestido específico de noiva, com aqueles elementos ali, com aquele tecido, com aquela saia. Então era mais fácil eu passar o vestido da minha mãe pra mim, ou da minha avó pra minha mãe, porque não tinha tanta mudança conforme os anos ali, né? Hoje em dia já é completamente diferente. E a gente tem um mercado que ele nos fornece tanta coisa, a gente tem tanta opção que tem mais a ver com a nossa personalidade, que tem mais a ver com o nosso tipo de corpo, né? E a gente pode personalizar tanta coisa que eu não vejo mais sentido, né? Às vezes tem algumas noivas que elas usam. Se o vestido da mãe dela, da avó dela for um vestido assim um pouco mais simples, elas usam no jantar de noivado, né? Então eu acho que é uma opção legal para honrar ali a tua avó de alguma forma, mas não para o dia Grande dia. principal, não para o grande dia. A questão de comprar um vestido de noiva, eu até atendi essa semana passada uma noiva que ela mora nos Estados Unidos, mas ela é de Ponta Grossa. E lá é só compra, né? Lá não existe essa história de alugar, né? É só compra. E ela falou, nossa, mas eu vou comprar esse vestido e eu vou fazer o quê com ele depois? Né? Porque lá eles ainda até têm essa cultura. Aqui a gente já não tem tanto, né? Tanto que existem muitos sites de noivas que estão vendendo os vestidos que elas compraram, né? Eu recebo muitas ligações. Vocês compram um vestido de noiva? Fiz um sob medida e agora só usei uma vez. Falei, claro que só usou uma vez, né? Então, assim, a gente não compra, porque aquele vestido foi feito especialmente para aquela noiva, no enquadro de corpo dela. Então, eu já trabalho com vestidos mais comerciais, porque eu já sei o encaixe que vai ter aquele vestido. Para você, né? Um vestido sob medida, não. Então, o nosso trabalho é em cima do aluguel mesmo, né? Da locação, porque faz mais sentido pra gente e até para essa noiva, né? Eu, assim, só tive o pedido de uma noiva de comprar um vestido até hoje, que é uma noiva de Fortaleza, que ela usou o vestido que foi um casamento na praia, e ela amou o vestido. E ela falou assim, não me vende, por favor, e eu tô apaixonada pelo vestido. E era um vestido bem específico, assim, de casamento pra praia mesmo, que a gente não atende tantas, e eu vendi o vestido pra ela. Mas, assim, muito difícil. Legal. Eu também sou dessa opinião, na verdade, assim, até já confesso que quando eu casei há 10 anos atrás, eu pensei, eu vou deixar guardado, mas eu não comprei, eu aluguei, porém com o sapato aconteceu isso, daí ficou anos o sapato guardado e eu nunca mais usei aquele sapato. Então eu acho que com certeza o vestido ficaria igual, então assim, ia passar muito tempo, e hoje em dia as tendências estão mudando muito, né? Então, eu acho que, eu não sei, eu não usaria um vestido que minha mãe usou, provavelmente. Então, eu acho que eu também sou dessa opinião de alugar e depois outra pessoa vai usar também. E às vezes, no meu corpo pode ficar de um jeito e no de outra pessoa vai ficar de outro jeito. Fica totalmente diferente. Tem noivas, porque o que acontece? Esses vestidos que eles já vêm com a estrutura de vestido de noiva, quando eles passam por algum ajuste, alguma coisa, quando você solta, ele não fica aquela marcação. Ele já é um vestido feito para isso. Então, por exemplo, noivas que querem a primeira locação, perfeito. Mas tem noivas que chegam lá e eu falo assim, não, esse vestido já tá numa segunda locação. Ela fala assim, sério? Eu falo, sim, já tá numa segunda locação. Eu já provo o vestido nela, ela sabendo que aquele vestido já foi usado. Ela já tá vendo o vestido do jeito que ela vai usar no dia, né? Que isso é bem importante também. E então, essas tecnologias de tecido hoje em dia, elas são feitas para isso, para esse vestido ter uma durabilidade muito grande, coisa que não acontecia antigamente, né? Antigamente não pensavam sobre isso, hoje em dia já pensam. E hoje em dia tem muitos modelos de vestido, né? Você tem uma estimativa de quantos modelos vocês têm no estoque de vocês ou não? Olha, não tem, sabia? Mas com certeza são Mas muitos. São, mais de 1000 modelos. Exato. E porque no que ponto eu quero chegar? Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou alugar e vai que a mesma noiva que casou um final de semana antes vai estar com o mesmo. Mas isso é muito difícil acontecer, né? Não. É que assim, nós temos ali as coleções e a gente sempre vai fazendo a renovação dessas coleções. E quando a gente escolhe esses vestidos, eu não compro, por exemplo, a grade inteira. Vou comprar o 36, 38, 40... Não, eu compro, tipo, um vestido. Um pequeno e um grande. É isso. Mas eu amei esse vestido. Eu não loco também assim, você vai usar você no outro. Na verdade, isso é impossível.
esse vestido ele precisa ir para uma lavanderia. E, às vezes ele vai 2 vezes para a lavanderia, ele passa por reborde, ele passa por um processo de tirar esses ajustes, de deixar ele no original. Ele fica impecável até a noiva poder provar ele novamente. Então é impossível um final de semana ou outro. É pelo menos 40 dias, 2 meses, né, entre um e outro. Ah, que legal. Eu não sabia disso, Kali. Eu achava que casou no final de semana, devolvia, lavava na semana e Deus já me estaria ali. livre. Então, Não. eu até ia falar sobre isso, né? Falando, me passou um filme, porque os vestidos devem vir em estado de calamidade, né? Porque arrasta aquele vestido, às vezes tem cauda super volumosa, tá chovendo, né? Nós recentemente fizemos noiva que Exato. choveu bastante, né? Então, assim, é algo que é imprevisível, né? A noiva também não pode Sim. controlar, né? E vocês sabem que isso vai acontecer, né? O vestido Sim. vai... E eu também preciso proteger a minha outra noiva de que se Deus o livre acontecer alguma coisa, ela tem um tempo ali, um prazo bem pra provar de novo, pra escolher outro vestido. Nunca aconteceu. Mas a gente precisa, né, ter um cuidado. Nunca aconteceu porque a gente protege muito. Então, assim, claro, às vezes vem um vestido super sujo. Isso também vem de uma técnica de levantar a cauda, de colocar um dispositivo, de conversar com essa noiva, perguntar se depois ela vai tirar esse salto, se ela vai ficar de rasteira de tênis ou não. Então, isso começa desde o ajuste, o cuidado com esse vestido, né? E quando ele chega também, a gente teve que desenvolver várias técnicas de limpeza que não agridam o tecido. E a tecnologia do tecido, que também agora, como esse vestido é feito para isso, ele também sustenta, né, os produtos. Então, esse vestido realmente, depois que ele passa por todo esse processo, ele volta ali a ficar impecável. E ele tem um tempo de vida útil, não adianta, né? Tem vestidos que eles são usados ali 3, 4 vezes e eles estão impecáveis. Tem vestidos que na primeira usada dele o tecido já é mais delicado, daí já não, né? Já sai da coleção. Esses dias eu fui fazer a prévia de uma noiva e aconteceu um fato muito engraçado. A gente riu na hora, felizmente ela é uma noiva bem tranquila, mas a primeira frase que ela falou foi: ainda bem que é meu, eu comprei. Porque ela colocou fogo no vestido. Na quarta-feira, Meu o casamento Deus. era no sábado. Meu Deus. Foi antes. Ela foi passar. Ela foi colocar em cima da cama e tinha uma velhinha do lado no criado mudo. E ela colocou literalmente fogo no vestido. E aí eu corri, ela, apaga a vela. Eu corri, apaguei a vela. E aí ela, não fez nada. E de repente eu achei o estrago. Mas era numa parte que acho que a tia dela arrumou, ele ajustou, mas chamuscou, ficou com um buraco em todas as camadas, né? No vestido mais princesa, ficou em todas as camadas, porque o tecido é muito sensível, né? Por mais que fosse só uma velinha, mas o tecido é muito sensível. E a primeira frase que ela falou, ainda bem que é meu. E aí até a gente comentou, o véu ela tinha alocado, e eu falei, nossa, ainda bem que não foi no véu, porque o véu não ia ter como ajustar, né? Não tem como cortar, só se transformasse ele num véu curto, né? E ela falou, ainda bem, porque o véu é alocado e o vestido eu comprei, já é meu. Então tem essa questão também, né? Essa segurança, né? De não devolver algo que... Olha, já aconteceu com vestidos de festa, né, no nosso ateliê, assim, queimou com um cigarro. Já teve uma noiva que ela fechou, que era uma noiva não, um vestido de festa, que ela fechou o vestido pra fora e ficou pra fora ali, que rasgou. Já aconteceu que caiu, rasgou no joelho. De noiva, graças a Deus, ainda não aconteceu nada muito catastrófico. Às vezes acontece de rasgar o tule, da gente tem que trocar toda a saia, né? Puxa, o véu diversas vezes, sempre acontece, né? Mas assim, de estragar o vestido, ter que pagar um vestido novo, nunca aconteceu. Ai, que bom. Eu fico imaginando assim, se eu chegasse, tá aqui o vestido e tá em... Não tenho o que fazer com o vestido, eu só preciso jogar ele pro lixo. Eu acho que eu teria um treco, eu acho que eu não... Acho que eu não serviria pra isso, eu acho. Eu acho que essa questão da noiva ter uma consciência de que esse vestido ele é alugado dá um cuidado maior, sabe? Não que ali foi um acidente, claro. Mas ela tem um senso de cuidado maior com aquilo, né? Então,
ela vai cuidar um pouco mais. Claro, ela pode sujar esse vestido, isso não tem problema nenhum, tanto que a gente fala pra ela, aproveite a festa. Ah, mas vai ser em céu aberto. Não tem problema nenhum, sujeira não tem problema nenhum. Só, única coisa, cuidado com o salto na hora de levantar a cadeira, essas coisas de rasgar, principalmente na frente. Mas se acontecer também, aconteceu, não tem o que fazer. A gente não tem domínio ali, não tem, né? Até Sobre porque acho que isso. ninguém vai querer, né? Ah, eu vou rasgar esse Não, vestido, né? Eu é. sempre falo, acidente é acidente, né? Ah, eu vou Acontece rasgar o muito com formandas, que daí, né, é mais, a festa também é mais agitada e tal. Formandas acontece mais, noivos acontece menos. Thaís, e o que a gente tava falando sobre modelo, né? O que eu tenho notado também bastante é que as noivas, novembro do ano passado, eu tive uma noiva que ela, desde que eu conheço ela faz uns 12 anos, ela sempre me falou que o estilo dela ia ser princesa. E eu achei, ela não tinha nem namorado na época. Eu achei que ela ia mudar, vendo os vestidos, visitando, né, na hora da escolha, e ela realmente não mudou. Mas eu lembro que ela comentou que no último dia ela falou, ai, tá tudo perfeito, eu sempre sonhei em princesa, com coroa, com vestido de princesa, de renda, de manga comprida. Mas ela usou no casamento civil um vestido mais moderno, com laço, um caimento mais reto. E ela fez uma outra cerimônia na igreja, porque ela fez a festa, né? Então ela fez 3 cerimônias. E ela usou 3 formatos de vestido. E isso tem acontecido bastante também, né? E é bom que ela tenha a possibilidade de provar usar vários, né, modelos e tipos de vestido, né? Sim, agora tá essa onda, né, de que elas fazem um vestido pro civil, né, e daí depois o vestido Cerimônia religiosa. da cerimônia religiosa, e até tem algumas noivas que colocam um outro vestido para a hora da festa, né? Às vezes o vestido dos sonhos dela é um vestido que ele é cheio de camadas, que é um vestido um pouco mais fechado, um pouco mais bordado, e para a hora da festa ela quer algo mais leve. Tem vestidos que eles atendem os dois. Eu consigo um princesa leve. Mas tem noivas que amam um vestido mais pesado e depois preferem, então, trocar por um vestido mais leve. Também acontece. Eu ia falar sobre isso, né? Você também orienta sobre isso, sobre o conforto, né? Dali, porque ela vai ficar horas com aquele vestido, né? E acho que além do modelo, de toda essa consultoria, precisa também ser falado sobre conforto, né? Principalmente quando a personalidade dessa noiva já é mais festeira, né? Então, nessas conversas que a gente tem, eu também pergunto, falo assim, você é de ficar até a festa acabar? Ou você vai dormir cedo? Eu pergunto sempre isso, porque isso também afeta em como ela vai aproveitar essa festa. Se esse vestido estiver caindo, se esse vestido estiver pesado, se estiver difícil dela se locomover, difícil de dançar, às vezes as noivas provam, elas fazem um passo de dança lá para ver se elas vão conseguir dançar a valsa, se é um vestido que atende a essa expectativa dela aproveitar essa festa até o final. Então, o conforto, com certeza, é um dos principais, assim. Se ela tá confortável, tem bordado, mas tá confortável no teu braço, tá bem ajustado para esse vestido ficar seguro, as camadas estão, várias camadas, mas elas estão leves, tá conseguindo se movimentar, o forro tá pinicando, né? Então, tudo isso também é visando ali que aquele momento seja o mais perfeito, que ela aproveite essa festa até o fim. Sobre a sandália também, eu falo pra ela, se o teu vestido não tem fenda, usa a mais confortável do mundo. Não inventa moda. Não inventa moda. Você pode até, por exemplo, tirar uma foto no início ali com o fotógrafo de um sapato lindo, de bico fino, de salto fino, de uma sandália de tira fina. Mas na hora, depois da igreja, ali pra tua festa, pense bem, pega um salto mais grosso, um solado, um sapato que abrace o teu pé, porque ninguém vai ver teu pé na hora que você estiver lá dançando, que estiver, né, andando pela festa. Se o vestido não tem fenda, não tem por que se preocupar com isso. Visa, então, o teu conforto e aproveitar essa festa. São, em média, 12 horas, né? Daí pra mais, né? Eu falo muito sobre a coroa também, sobre a grinalda que ela vai escolher. É confortável? Vai ficar segura na tua cabeça? Vai durar no penteado? Se ela vai fazer uma dança do Faustão, ou a coroa vai cair, não tem amarração que segure, não tem grampo, não tem que segure. Né? E eu sempre falo, na hora que você prova, você fica minutos ali, segundos. Então, a gente precisa visar esse conforto
porque você não vai poder tirar, você vai ficar com ele a noite inteira, né? E não tem nada pior do que, de repente, começar a te dar uma dor de cabeça, você ficar desconfortável, né? Eu fico mal-humorada quando eu tô com alguma coisa me fico incomodando. também. Eu acho que o pé, principalmente, né? Eu, assim, eu acho muito bonito o sapato, bonito e tal, mas eu prezo pelo conforto também. Porque imagine você tá ali e você não tá focado no que tá acontecendo, você tá focado na dor do teu pé lá, que você não tá aguentando mais ficar em pé. Então, é complicado. E, Thaís, me conta uma coisa. Como que você tem percebido, assim, com quanto tempo as noivas procuram você antes? Porque eu acho, assim, não sei se elas têm o cerimonial, mas nem tenho ninguém, já vou ver meu vestido, porque eu sei o que eu quero, não preciso que ninguém vá me ajudar com a escolha. Como que você percebe isso? Com quanto tempo elas escolhem o vestido antes? Então, às vezes a noiva ela é pedida em casamento e a primeira coisa que ela vai fazer é ver esse vestido. E eu sempre pergunto se ela está com uma cerimonial, porque é muito importante. Às vezes a noiva não tem noção de como uma cerimonialista é importante para esse casamento. Ela acha que é simples. Igual a história do vestido, do cabelo, tudo ela não tem muita noção. Então, às vezes elas vêm com 2 anos de antecedência. Aí, claro, eu explico para ela que ainda vão ter outras coleções. Se ela quiser passar por um processo de consultoria para saber sobre o corpo dela, o estilo dela, a gente pode fazer. Se ela quiser trocar esse vestido depois, ela pode trocar. Mas geralmente elas vêm 1 ano antes. Geralmente, né? Mas tem noivas que vêm 3 meses antes, 1 mês antes. Eu falo, meu Deus, você é corajosa, né? Porque... E sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu falo para elas, se você me der 15 dias... eu preparo o teu vestido do jeito que você quiser, eu faço. Só que, né, pra ter um conforto, pra você poder escolher com calma, escolher o cabelo, a maquiagem, os acessórios, né? Então, o ideal é de 6 meses pra cima. Que legal. E eu sei que a gente já conversou muito sobre isso, falou bastante sobre a consultoria ali, mas acontece ter aquelas noivas muito indecisas, que esperam ok de outra pessoa, que você já viu que tá perfeito nela e ela tá achando que não é aquilo ali ainda? Sim, acontece. Né, por mais que ela passe por esse processo, ainda, por exemplo, entre 2 vestidos, né, vamos supor, chegamos a 2 que encaixaram no tipo de corpo, na cor, no estilo e tudo mais, mas ela ainda não consegue se decidir. E aí é um momento de que você tem que dar um tempo para essa noiva pensar, de que você tem que suprir ali as expectativas dela com as suas respostas, não deixando sobrepor o teu gosto. E nessas horas, às vezes, né, as palpiteiras ali que a gente chama, elas ajudam bastante, porque às vezes a pessoa, ela tá indo com os 2 vestidos. Os 2 vestidos estão ali respondendo ao que ela espera. E a noiva fala assim, não, mas esse aqui fica melhor. Então tá bom. Então, às vezes é só isso que ela precisa. Uma né? aprovação. Uma aprovação. Eu acho que... E às vezes a pessoa, que nem você falou, a aprovação é tudo às vezes, né? Por isso que é sempre bom ter alguém junto, né? Sim. Porque eu acho que eu sempre espero uma aprovação também. Eu acho que eu sou dessas que falam, será que ficou bom? Eu acho que é uma aprovação, dá um toquezinho a mais. O que você acha, importante Karen? também. Eu acho que é bem importante. Eu acho que não exerce influência, mas eu acho que é sempre bom, né, uma opinião de quem tá vendo. Afinal, a gente se vê. E outra coisa, eu acredito que a gente coloque muito... se exija muito, né? A gente sempre tá colocando defeito. Ai, não ficou bom, tô gordinha, tô não sei o quê. E eu acho que às vezes a pessoa que tá vendo com... Às vezes não, ela tá vendo com outro olhar, né? Sim, e às vezes essa noiva, ela também vem com um olhar, assim, de que nós que estamos atendendo, a gente tá falando, nossa, tá bonito, não, tá muito bom. E ela fica assim, será que ela tá falando isso? Acho que ela só porque quer tá vender, bom né? Ela só tá falando isso pra me agradar, né? E na verdade não é, né? Porque vocês sabem, elas postam essas fotos, é o nosso nome ali que tá ali. Então a gente também quer ser bem representada, porque essa noiva, ela tá nos representando ali também. Ela nos escolheu, a gente tem essa responsabilidade de vestir e oferecer pra ela o nosso melhor também. Mas quando tem essa ajudadora nossa ali, que dá esse ok pra noiva, a noiva se sente mais confiante, às vezes ela não tá impondo a opinião dela, só tá dando um ok, assim, que a noiva precisa, bem importante. Exatamente. E é um sonho, né? É um dia único, e a gente falou várias vezes sobre isso, e não é só uma venda, né? Não é uma venda como, vou vender ele um calçado, alguma coisa. Então, é um dia único. E que delícia de episódio, né, Kali? Nossa, eu achei Leve. que cada vez que a Thaís estava falando, eu ficava, vou perguntar tal coisa. Mas eu acho que a gente vai ter que marcar de novo, né? Um novo episódio. Quando vocês quiserem. O universo certeza. de noiva é muito de vestido, né? E E como a eu gente falei no passa começo,
eu acho que noiva é o vestido, né? Quando se fala em noiva, é a primeira coisa que você vê. Vestido branco, vestido, né? O vestido da noiva. Exatamente. E o que eu ia comentar com vocês, que a gente perguntava, mas ela fluía de uma forma ali que a gente só ficava assim, nossa, como que pode? Eu tô até vendo que eu acho que vai ser incrível. Vai ser incrível. A gente amou recebê-la aqui no nosso Por Trás do Véu. E tem muita coisa que acontece, que nem você comentou ali, até das amigas, das palpiteiras, né? Que às vezes é bom, mas vai com calma. Uma tá bom, né, Kali? Uma tá bom, então. Ou leva a mãe, né? Que mãe. O problema de mãe é que às vezes elas acham que tudo tá bonito na filha, né? Eu acho que esse é o problema. Ai, que lindo, filha. Sim, sempre, né? Sempre tudo tá bom, assim, pra mãe. Mas é uma bênção quando vai a mãe, a avó, que a gente vê as gerações ali juntas. É muito emocionante. Eu tento não, mas eu sempre choro junto. Elas começam a chorar, eu já começo a chorar também. Às vezes o pai fica do lado de fora e às vezes a gente abre a porta, tem esse momento do pai ver a filha pela primeira vez de noiva. Então, assim, é muito emocionante. Eu acho que a gente é muito privilegiada de trabalhar nesse meio, porque a gente participa de coisas que são muito profundas, né? Muito importantes. Muito. É isso que você falou. No sábado, eu fiquei no First Look e foi muito emocionante. Eu senti a emoção principalmente das irmãs, né, dela. Até ontem quando eu postei, uma delas falou, me fez chorar novamente. E ela chorou muito quando ela viu a irmã. E ela falou, me fez chorar novamente. Então é um momento que, mesmo que a gente esteja de fora, esteja acostumado a ver isso todo dia, né? Várias vezes no dia, às vezes, a gente ainda se emociona e normalmente a gente compra, né? Aquele sentimento, aquela vivência dela. Não é só mais um, né? Que a gente sempre fala, não é só mais um. Porque eu acho que às vezes as pessoas de fora pensam, nossa, mas é todo final de semana. Ela faz o vestido, a gente tá fotografando, cara, e produção de noiva, mas nunca é o mesmo. Tipo, é sempre um novo. Não tem a sensação, é exclusiva sempre daquela noiva. Sim. Não tem como. Thaís, muito obrigada pela presença no nosso Por Trás do Véu. Foi delicioso, né, Kali? Nossa, foi muito bom. Foi incrível. Por mim, não terminava. Muito obrigada. Devia ter feito um episódio de 2 horas, 3 horas, que eu acho que ia render. Exatamente. Muito conteúdo ainda. Mas quem quiser, né, Thaís, te encontra nas redes sociais, no Instagram, segue a Thaís. Ela tem um conteúdo muito legal, tá sempre engajada em produzir muito conteúdo de valor. Então segue a Thaís e chama ela lá se precisar no Instagram. E muito obrigada, de verdade. Obrigada, eu que agradeço o convite. Passou muito rápido para mim, foi muito gostoso. Quero desejar também o melhor aqui para vocês, né? É muito legal a iniciativa de vocês, acho que a gente tá precisando disso. Parabéns. Obrigada. E você que tá nos assistindo, nos acompanhando no YouTube e no Spotify, compartilha, né, Kali? Compartilha, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, com certeza a Thaís responde também, né, Thaís? Com certeza. E muito obrigada. Obrigadão. In your own way, I guess you won't